Shabbat Shalom. Olá, pessoal! Estou aqui eu de novo, o Alexandre Srabotnia, para contar para vocês o que o nosso estudo dessa sexta paraxá do ano, né? Toledô, gerações, o que Deus quer falar com a gente. E, de repente, Ele quer falar com você também. Mas eu não estou sozinho aqui, não. Quer dizer, além do próprio Deus que está nos capacitando, eu tenho aqui a nossa querida Ivani Camargo. Ela é uma mulher fiel a Deus e eu quero desejar para ela um Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Alex. Shabbat Shalom a todos. Muito obrigada por estar aqui e estarmos juntos. É isso aí, é verdade. Eu esqueci de falar obrigado. Obrigado por tua audiência, por estar aqui presente conosco. Você sabe o quanto nós apreciamos a tua participação, a participação da tua família. Então, muito obrigado mesmo. E essa Paraxá Toledô, Gerações, os textos básicos que a gente estudou estão em Gênesis, do 25:19 até o 28:9, a Haftará, o Malaquias. Uau, esse homem, esse profeta de Deus fala um monte de coisas importantes. Do 1:1 ao 2:7, na Brit Hadashah, Romanos, o apóstolo Paulo fala coisas extraordinárias do capítulo 9, versículos 6 a 13, e no Terrilim, os Salmos 36. Gente, é tudo maravilhoso. Então, vamos começar falando um pouquinho da história. A gente sabe que até agora a gente estava falando do Abrão, né? E estava falando também de Isaac, que Deus testou a fé do Abrão para saber até onde ele ia. E o Abrão foi até o fim com Deus. E Deus falou: não, agora eu sei que você é um sujeito que me preza e que é fiel a mim. E aí agora começa a história no filho dele, o Isaac. O Isaac se casou quando ele tinha 40 anos de idade. Ele se casou com uma prima, né? A Rebeca, e só que eles demoraram para ter filhos. E uma das coisas mais importantes que havia na cultura deles era ter filhos. E eles não vinham. Para você ter uma ideia, o Isaac orou por 20 anos. Ele casou com 40 e ele teve filhos com 60. Mas foi um tempo de oração, coisas que a gente deveria fazer e que às vezes não faz. Vamos fazer, né? Tá certo. E, inclusive, o que aconteceu? A Rebeca ficou grávida, só que a barriga dela estava, se revirava, se remexia, e ela não entendia o porquê, mas tem aqui o primeiro registro de gêmeos na Bíblia. E Deus fala com ela. Ela falava com Deus, falou assim: Deus, será que é isso? O que acontece? O que acontece? Eu preciso entender isso daí. E o Senhor, Deus Pai, o eterno Deus, falou para ela: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá ao menor. Que coisa, né? Porque, assim como ter filhos era importante, o filho primogênito, dentro de toda a cultura, ele tinha primazia, tinha privilégios. E Deus está falando: olha, não é o primogênito físico, aquele que vai nascer primeiro, que vai ter a primazia. Quem vai ter é o outro. O que aconteceu ok, os 2 nasceram. Na verdade, um chamava-se Esaú, o primeiro, o segundo chamava-se Jacó, e Jacó pegou no pé
do Esaú. O Esaú saiu da barriga da mãe e o Jacó pegou no pé. Desde pequenininho, quer dizer, além de brigar dentro da barriga da mãe, ele pegou no pé do Esaú. De qualquer forma, eles cresceram e no Gênesis 25, 28, a Torá diz assim: e amava Isaque a Esaú, que é o primogênito físico, e Rebeca amava a Jacó, porque Rebeca teve uma promessa do próprio Deus contando para ela o que ia acontecer com essas crianças. E então tinha uma diferença de amor, digamos assim, dentro da própria família. Isaac amando o primogênito físico e Rebeca amando o prometido, que é Jacó. De qualquer forma, o tempo foi passando, apareceu na terra uma fome tremenda, e o pai do Isaac, o Abrão, ele, quando teve essa fome, ele foi para o Egito. E os filhos, de repente, seguem o que os pais fizeram, né? Só que Deus falou com ele. Deus falou com Isaac e falou assim: não, não vai não. Não vai para o Egito. Ele falou assim, em Gênesis 26, 2, ele começa a dizer assim: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Opa, olha que promessa legal aí. Porque a ti e à tua semente darei todas essas terras, tudo que está em tua volta aqui. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus. Gente, de um ser humano, Deus disse: vou multiplicar de tal maneira que, na verdade, você não pode nem contar. Então, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Uau! Que coisa extraordinária isso, gente. De qualquer forma, o que aconteceu? O Isaac, então, não foi no Egito, ele foi numa terra do lado, digamos assim, da terra que ele estava, e era uma terra onde o povo que morava lá eram os filisteus, né? Então, ele saiu de uma terra que hoje é Israel, e ele foi para uma terra que estavam os filisteus. Os filisteus, diz a história, que são dos filisteus descenderam os palestinos. E a terra é exatamente onde tinha a Palestina. E uma coisa interessante é que o Senhor abençoou Isaac de uma maneira extraordinária. E depois de passado aquela fome, o que aconteceu? Isaac pegou e voltou para a terra de Israel, que é a terra prometida por Deus. E o Senhor apareceu-lhe naquela noite, quer dizer, ele foi para Berseba, uma cidade que existia desde aquela época, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Mais uma vez a promessa sendo reafirmada. O próprio Deus falando com o nosso amigo Isaac. Isaac até edificou um altar em louvor a Deus, para agradecer a Deus. Uau, Ivani, é um bocado de coisa aqui, né? O que Tem. você acha disso tudo? Você que também leu, estudou,
Conta para mim alguma coisa. Então, como você estava falando, tudo que Deus prometeu para Abraão e Isaac se cumpriu, teve, né, essa fome, aí pediu para Isaac não ir para o Egito, ficou, então Deus cumpre todas as promessas que faz. E também, né, você comentou sobre Israel, sobre Jacó e Esaú, que que Isaac gostava mais de Esaú, tinha uma preferência por Esaú, a Rebeca por Jacó, né, porque ela lembrava da promessa dele, de Deus para Jacó. E depois, anos, séculos muito depois, né, Jacó se torna Israel, né, muda de nome e se torna Israel. E aí Israel passa por muitos anos, por muitos séculos, até chegar num tempo onde ele foi cativo lá para Babilônia, né? E Deus fala para ele, Deus mostra a sua demonstra a sua soberania, assim como estava como em Abraão e Isaac, Deus demonstra a sua soberania com Israel. Porque lá em Malaquias, Deus fala uma coisa que para mim assim fica muito marcado na história de Israel inteira. Olha só o que ele fala em Malaquias 1:2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia: amei a Jacó e porém aborrecia Esaú. Então, assim, mesmo depois de séculos e séculos, né, Deus tinha uma preferência, um amor exato por Israel. E, né, por que isso? Por que isso? Porque era o povo que ele mesmo fez, né? Ele fez através de Abraão, ele mesmo escolheu, ele mesmo fez para que Yeshua viesse dele. Mas nesse tempo em Malaquias, o que eles falam? Deus fala para eles: eu vos tenho amado, eu vos tenho amado. Deus amou a Jacó e continua falando: eu vos tenho amado. Mas o povo estava distante de Deus e ele falava: mas no que você nos ama? Uma grande ingratidão, porque Deus tinha preservado eles já de muitas coisas, né? E aí Deus repreende esse povo e fala. Ele não só repreende o povo, mas também os sacerdotes, né? Por não honrar a Deus. Ele falou assim: olha, vocês estão me entregando sacrifícios que vocês não entregariam para um governante. Imagina os seus sacrifícios de ovelhas e de pombas e tudo, vocês não entregariam um animal doente para um governante. E por que para mim você está pondo na minha mesa uma coisa não tão boa, Um né? animal Então, com defeitos, né? animais com defeitos e tudo. E aí Deus repreende Israel por não honrar a Deus, né? Não dar o seu melhor para Deus. Mas, mesmo assim, dá para perceber que o que Deus quer realmente queria do povo e quer de nós, requer de nós, é que a gente dê honra a Ele, né? Como a gente fala, que a gente tema o Senhor, não é um temer de medo, mas é um temer de reconhecer a sua soberania, reconhecer o seu amor até por nós, pelo povo de Israel. Ele quer isso, que a gente tema o Senhor, que a gente dê honra, louvor. Ele quer o melhor para nós e ele quer que a gente ande com ele, né? É Ande isso com aí. ele. Então, uma coisa explica a outra, né? Parece que Malaquias veio certinho no ponto que você parou ali. Olha, por que tinha a briga deles? Por que tinha essas coisas? Então, e a soberania de Deus não é os filhos da carne, não são os filhos da carne de Abraão, são os filhos da fé, né?
Bem, legal, legal mesmo, Que- Ani. é, Na verdade, a soberania de Deus é algo extraordinário. É difícil, às vezes, da gente entender. Eu tive muita dificuldade e, às vezes, eu paro para pensar, porque o nosso Deus é soberano, ou seja, ele criou a gente. Ele conhece a gente, ele conhece cada detalhe da nossa vida. E, e o que ele determina prevalece. sim. Não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é o que você quer, é ele que prevalece. Tem até na continuação, na verdade, da história aí do Jacó, né? Você lembra, o Jacó era o quê? Ele era exatamente alguém que tinha a preferência de Deus, que era o prometido de Deus. Não porque ele era mais bonito ou qualquer coisa, né? Mas Ah, porque Deus conhecia o coração do Jacó. E o Isaac, na verdade, ele estava parado naquela, ok, eu vou agora, estou velhinho, eu vou dar bênção para quem? Para o primogênito, aquele que nasceu primeiro, alguns segundos antes, né? Porque o Jacó pegou e agarrou no pé, pegou no pé do Esaú para sair da barriga da mãe. Então, o Isaac queria dar a bênção, que era o costume da época, a bênção para quem? O Esaú. A mãe percebeu e falou assim: não, tem a promessa. Mas ela não contou isso para o Isaac, ela mandou o Jacó trazer umas ovelhas para preparar um guisado especial lá que o Isaac gostava. E o que aconteceu? Foi um esquema, né, na verdade, mas o Jacó levou isso para o Isaac. O Isaac ficou testando, ficou cheirando a roupa para ver se era mesmo Esaú, ver se ele era peludo. Ela botou peles na mão dele, né? É, e Isaac acabou dando a bênção patriarcal, a bênção do pai, para o filho, não para o primogênito, mas para o filho escolhido por Deus. E, e a bênção é muito, muito linda. É, no Gênesis 27, a partir do versículo 28, ele fala assim: é a bênção que o Jacó deu, não, que o Isaac deu para o Jacó. Assim, sim. pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Gente, uns 200 anos antes do Isaac dar essa bênção para o Jacó, Deus falou essas palavras para o Abraão, em Ur. E em Gênesis 12, versículos 2 e 3, né? No fim do versículo 3, ele fala assim também: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem. Então, hoje, se você tem dúvida, é melhor você abençoar Israel, porque tem uma promessa de Deus dizendo: você abençoa Israel, a descendência de Abraão, a descendência de Jacó, de Isaac, de Jacó, você abençoa eles, eu te darei bênção. Você amaldiçoa eles, eu te darei maldição. Gente, isso é algo incrível, terrível para quem amaldiçoa, né? E, um, e uma benignidade muito grande para quem abençoa. Acho que isso que é bacana dessa história toda que a gente viu. Agora, a gente podia falar assim: poxa, mas então é só o povo judeu
que pode receber bênção ou maldição? Não. Se você for lá em Romanos 9, ele diz assim, 9, a partir do versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. E Deus mandou para a gente alguém muito especial, o próprio filho dele, Yeshua, que significa salvação, para pagar o preço do nosso pecado. Então, a partir do instante em que você acredita que Yeshua pagou o preço do seu pecado, e você acredita que você tem a salvação só por causa disso, só por causa dessa crença, que é o que está escrito na palavra de Deus, isso faz toda a diferença para você. Então, você é filho de uma promessa que Deus deu. Eu acho isso incrível. Esse estudo tem muito mais coisas nele, mas não dá para a gente despender mais tempo aí, senão vocês vão bater na gente, eu não quero apanhar. Acho que você também não, né, Ivani? Não quer, não? Também não. Mas eu queria fechar com o Salmo 36 e algumas coisas que ele fala lá, e que é um salmo de louvor a Deus. Ele diz assim, a partir do versículo 5, a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos luz. Uau! Olha quanta coisa boa que tem aí. A misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, os juízos de Deus que ele compara com um abismo, né? O cuidado que Deus tem. A gente tem um abrigo à sombra das asas dele. Nos fartaremos de alimentos e bebidas boas, água e coisas boas, bebidas boas, porque em Deus está o manancial da vida e está a luz para nós. Eu acho que a gente só pode agradecer por isso, né, Ivani? Amém, né? Glória a Deus mesmo. A benignidade de Deus, ele derrama seu amor sem, Sem sem, restrição, né? sem restrição nenhuma, né? Concede justiça, né, aos sinceros de coração. Deus é grande mesmo, grande e Isso aí. santo, e deve ser servido como tal. É verdade, é verdade. Temos que louvar a Ele, agradecer a Ele e sempre lembrar da soberania dele. Eu queria fechar com uma oração. Deus Pai amado, eterno Deus, estamos perante o Senhor aqui no santo nome de Yeshua Mashiach, sempre para te louvar acima de qualquer outra coisa, para dizer da tua santidade, do teu amor, da tua soberania, do teu poder. Agradecer o cuidado que o Senhor tem por nós, agradecer a tua provisão, dizer que nós precisamos do Senhor, nós somos dependentes do Senhor 100%, e eu quero me agarrar no Senhor e dizer, Pai amado, eu preciso de Ti. E eu clamo também por coisas boas, não só para mim, não só para Ivani, não só para todos vocês que estão assistindo essas nossas gravações, para os teus familiares. E
para trazer uma paz, aquela paz especial no mundo. A gente vê as barbaridades acontecendo no Oriente Médio, invasão de Israel, sequestros. E eu clamo pela vida dessas pessoas, que o nosso Deus amado possa estar dando libertação, dando salvação e dando a convicção de que é só Ele, é só Deus, é só Yeshua que pode trazer salvação. Esse é o nosso clamor no santo nome de Yeshua Mashiach. E Shabbat Shalom, né? Shabbat Shalom. Boa semana aí, gente. Tchau. Shabbat Shalom, boa semana.